Selva! Olá, tudo bem? Esqueceu seu nome? Selva! Olá, tudo bem? Sou Luiz Toledo. Eu sou a Vanessa. Sobrevivencialismo ou bushcraft? Qual a diferença entre bushcraft e sobrevivencialismo? São bem diferentes, mas muita gente acaba confundindo os dois. E isso torna esse assunto muito delicado, porque os fãs de sobrevivencialismo são totalmente cruéis com os bushcrafters. Os bushcrafters. Mas os fãs de sobrevivencialismo é quem tá vivo, né? Que sobreviveu. Já o pessoal que gosta e manja bushcraft são também cruéis com os sobrevivencialistas. Porque um diz que o outro é melhor. Porém, é o que a Vanessa acabou de falar. Se você está vivo, funcionou. Já significa alguma coisa, né? Mas a diferença entre os dois é somente uma, o nome. E a técnica usada. Um usa técnicas primitivas, o outro usa qualquer recurso disponível para ele para poder sobreviver. O que tiver ali à mão, ele vai usar. Isso é útil para que eu consiga me aquecer? Ele vai usar. Isso é útil para que eu consiga me localizar? Ele vai usar. É isso. Certo. O bushcraft, ele já usa técnicas primitivas, tá? É tudo que seja como os índios antigamente faziam, os homens da caverna, aqueles que são primordiais em tudo de construção. Pedra lascada, ele pega a pedra, tritura lá, faz uma lâmina com aquilo. É isso, tipo, o cara que é bushcrafter, ele vai usar o que a natureza tem para lhe oferecer ali, naquela área onde ele está, para fazer, por exemplo, uma arma para caça, que seria o caso da faca de pedra, da lança de pedra, ou até de um arco e flecha. Ele pode também fazer um arco e flecha. Ou uma vara de pesca. Uma vara de pesca. Uma vara de pesca. Um anzol justo. Já o sobrevivencialista ou o cara preparado, ele provavelmente já vai levar uma pronta. Não vai precisar fazer uma ali na natureza. Exatamente. O cara que é bushcraft, ele usa o que a natureza tem e com técnicas primitivas. Ele é um cara que meio que estuda um pouquinho para saber o que é bushcraft. Ele se prepara para esse termo. Pro bushcraft. Então ele se auto-examina e fala, eu preciso largar o meu conforto, minha comodidade e sair da área de conforto, sentir a natureza e se como ela testar. Se testar também. Isso também tem muito a ver com o bushcraft. O cara que vai lá pra... Vamos supor que ele aprendeu alguma coisinha ali nova. Eu aprendi a fazer um banquinho, uma mesinha, uma cadeira. Vai lá para a natureza e ele vai se testar e ver se ele consegue fazer, colocar em prática esse aprendizado novo. Assim, eu conheço bastante guerreiros que são bushcrafter. Só que ninguém se compara com os indianos que faz mansão com o pauzinho com a colher. Faz mansão com a colher. Aquilo ali... E argila. Acho que foi Thanos que ele escreveu. É incrível. Alguma coisa, alguém que manja de estrutura, projeto, tá por trás disso. Não pode ser, é difícil acreditar. Mas o pessoal do bushcraft, ele se prepara para fazer abrigos, buscar recursos naturais para que faça o fogo, com bow drill, que seja qualquer outro tipo de meio para obter o fogo ou a sua sobrevivência, o seu conforto. Por exemplo, o cara que é bushcraft, ele jamais usaria... É claro que não é uma... jamais, mas se ele for para se testar, ele vai tentar fazer fogo primitivo. Ele não vai usar um isqueiro ou um fósforo. Ele vai querer fazer fogo de maneira primitiva. Já o cara que tá lá e por um acaso se perdeu, ele vai ter que sobreviver a todo custo. Se ele tem um isqueiro à mão, ele vai usar. Vai utilizar. Se ele tem até gasolina, que é uma coisa que não se recomenda, dificilmente levar, mas se ele tiver, ele também vai usar. É uma coisa que uma pessoa que não está em risco não usaria, ele vai usar. O sobrevivencialista praticamente é aquele cara que usa tudo o que está à sua volta, qualquer recurso para sobreviver. Então, se eu tenho algo na minha mochila, eu vou utilizar. Se eu encontrei uma lata no chão, eu vou utilizar. Se eu achei qualquer coisa, eu vou utilizar. O bom do bushcraft, o pessoal que curte essa técnica, esse estilo, ele se prepara. O sobrevivencialista, muitas vezes, talvez não se prepare nas técnicas primitivas. Mas ele também tem um preparo. O que para ficar mais claro, o cara que é bushcrafter, ele vai usar a natureza para criar as coisas que ele vai precisar. O cara que é sobrevivencialista,
ao pé da letra, é mais ou menos uma pessoa que, por um acaso, se perdeu, digamos assim, Sim. e ele precisa usar o que ele tem. E tem o preparado, que é uma terceira pessoa. Sim. O cara preparado, ele já é um pouco mais experiente. Ele não vai pro acampamento, pra trilha, para fazer o bushcraft. Por um acaso ele até pode fazer, mas ele não vai para se testar, para aprender mais. Ele vai para curtir. E ele não vai se tornar um sobrevivente. É possível, mas ele não vai se tornar um sobrevivente porque ele é preparado. Então ele já vai preparado, ele já olhou a trilha antes no mapa, ele avisou a algumas pessoas qual caminho ele ia fazer, onde ele estaria e quando ele voltaria. E por aí vai. Ele vai com roupa preparada, ele vai com equipamento Exatamente. já preparado. Então ele é o preparado. Existe o bushcrafter, que não é menos preparado do que o preparado, Sim. mas ele vai pra curtir e fazer a arte dele ali. Fazer uma colher, pau. Normalmente vai querer passar 1 ou 2 dias ou 3 dias ao máximo. Já o bushcraft, ele pode querer morar naquele local, pra Ele pode viver parar- ali. Se ele tiver como pescar, se ele tiver comida, se ele tiver condições de se alimentar naquela área, ele pode ficar ali uma semana, 2 ou até mais. Ambos, na verdade, ambos podem. Só estamos diferenciando um pouco as duas categorias. Pra entender melhor. Porém, se eu me perder e tiver com meus equipamentos, eu não vou utilizar métodos primitivos porque isso vai me cobrar muita energia e talvez não tenha recursos para repor essas energias. Então é melhor eu usar minhas ferramentas. Então você é o cara preparado. Né? O cara, a gente consegue ver bastante casos de utilização de sobrevivencialismo, tanto de sobrevivencialismo quanto de bushcraft no Largados e Pelados. Só que no Largados e Pelados a gente vê mais o caso do sobrevivencialismo. Eles precisam sobreviver. Então eles não gastam tanto a energia deles criando, por exemplo, uma mesinha, uma cadeirinha. Não é necessário, não é útil. Né? Por isso que eu falo que tem essa diferença. O cara o bushcrafter, ele vai para curtir, claro, para se aprimorar na técnica do bushcraft, entendeu? Agora o sobrevivencialista, ele precisa viver e voltar para casa. E o preparado é o cara que vai curtir a trilha, ele leva a barraca dele, ele leva já a comida dele, leva faca, garfo, tudo bonitinho já industrializado. E o isqueiro. Em breve eu pretendo testar algumas técnicas primitivas, porém eu vou levar equipamentos. Porque eu sei que eu sou ruimzinho. Porque você é preparado. E é ruim. Então eu vou testá-las. Porque assim, eu já tentei fazer fogo com o bombril, né? O arco. Gente, é muito difícil. Tem que ter uma técnica muito apurada. E não é com qualquer tipo de galho que você consegue fazer. Não é qualquer galho que vai conseguir fazer a brasa lá. O ambiente pode ficar desfavorável para você. Se for um ambiente muito úmido, por exemplo, áreas onde tem muitas cachoeiras, você não vai conseguir fazer. É difícil. É difícil até com bizu e fogo. Nós já tentamos com bizu, só ficava chamuscado e não fazia fogo nada. Não pega. É difícil. Foi um belo do sufoco. A gente passou um perrengue lascado. E tínhamos aquele isqueiro... Maçarico. Não funcionou. E foi difícil fazer o sopão, pra gente voltar, precisava de energia para voltar, foi no último dia e era uma área muito úmida, então os galhos, eles já são úmidos dessas áreas, né? Foi difícil encontrar galho seco, não encontra galho seco, os galhos são sempre muito verdes e dentro do próprio galho, da madeira, ela tem água, então lugar muito úmido é difícil fazer fogo. Mas você vai usar essa madeira aqui, essa fumaça no seu rosto. Aí fica o olhando chorando. Fogo verde, né? Verde. Então assim, na conclusão de tudo isso, ambos são eficientes. Porém, a única diferença deles é o estilo de vida que cada aventureiro vai utilizar. Exato. Se ele vai lá para se testar, fazer algumas coisas que aprendeu, se ele está preparado para uma situação ou se ele foi para curtir e não estava tão preparado assim. Existe essa diferença. E existe o tático, que a gente não colocou aqui, que é o só usa equipamento. Nada, mais nada. Tipo, se tiver uma latinha, ele não vai usar aquela latinha. Vou usar o meu equipamento, porque eu comprei meu equipamento, vou usar o meu equipamento. Mas aí o cara que é bonzinho, porque é tudo muito caro. Mas se tem um acidente, talvez ele não consiga se adaptar como sobrevivencialista. O sobrevivencialista. Ele se adapta. E o bushcrafter também. O bushcrafter é um cara, tipo, se eu não tiver nada, eu faço. Índio. Eu crio aqui, sou o MacGyver na isso. O bushcrafter é o MacGyver. Perfeito. Então, esse é o estilo. Eu sou um pouco mais sobrevivencialista.
e uso coisas meio do tático. Sim, seria tipo um Rambo. É. Mas não tão Rambo assim, loucão, que vai matar todo mundo lá. Não, é o Rambo... O Rambo dá a questão de sobreviver mesmo. Isso. Tá, uma vez me perguntaram, você participa do Largados e Pelados? Não. Estou fora de aptidão pra isso. Eu não, ficar pelada, tipo, o problema é ficar pelado. O problema é, sei lá... Morrer. Não, é passar vergonha. Ficar 2 horas no local e já é. Ah, mosquito nem chega perto de mim. Não, você... Não curte essa parte, não tá nada. Entrar assunto meio estranho. Ficou com vergonhinha? Fiquei. Porque o mosquitinho vai te picar? Fraco. Então você que curte bushcraft ou sobrevivencialismo, não se preocupe com os haters de cada fã-clube. É besteira. Curta o que você gosta de fazer. E uma coisa que a gente até comentou antes de começar a gravar é: não se apegue a títulos. Exatamente. Se você curtiu fazer lá um garfo, uma faca, é um bushcraft de madeira. Se você curte fazer bushcraft, vai e faz. Não precisa se apegar a título. Não precisa falar, eu sou bushcrafter. Porque alguém um dia pode querer, eu duvido te testar e tal. Sim. É besteira. Vai pra curtir. O importante é curtir sem estragar a natureza e acabou. Não tem essa de título. Eu já vi muitos bushcrafters, eu amo a natureza e de um local que nem é pra se destrói, só pra ficar um dia. Então, tem que ter essa consciência também. Se o cara é bushcrafter, ele não vai ir num lugar e praticamente derrubar uma árvore. Ele só vai criar se há a necessidade. Ou se ele perceber, ele quer se testar uma técnica nova que ele aprendeu, se ele perceber que aquilo não vai, de alguma maneira, estragar aquele ambiente ou atrapalhar em alguma coisa do desenvolvimento da própria natureza, ele vai fazer. Se ele vê que vai ser algo prejudicial, não faz. E o sobrevivencialista, caiu um avião, tá vivo? Comece a sobreviver. Conseguiu. É o cara que vai esperar o resgate. Tá? Pois é, se é o cara que se sofreu um acidente no meio da natureza, ele sabe como proceder até chegar o socorro, ou até mesmo se localizar e conseguir sair. E o incrível é que parece brincadeira, mas o sobrevivencialista, ou o sobrevivente ali, a palavra em si, ele é muito diferente do tático. O tático é o cara que foi treinado, que nem, não estou generalizando, muitas das forças armadas são táticos. Eles aprendem as técnicas militares, só que na hora de abordar, eles não conseguem nem ser sobrevivencialistas. Alguns têm a mente fechada. Isso que eu ia falar. Não conseguem se adaptar ao ambiente. O cara que tem um treinamento para ser sobrevivente, por exemplo, aeromoças e o pessoal da aeronáutica, eles têm esse tipo de treinamento. Quando eles estão numa situação de risco, perdidos na mata, eles conseguem ter criatividade e uma visão muito maior do próximo passo. Exatamente. E sem contar a tranquilidade, a calma, que é importante para que você consiga pensar melhor. O bom do tático, muitas vezes, é a disciplina que ele tem. Ele consegue olhar o recurso que ele tem e fazer como se fosse, tipo, racionar o recurso dele. Isso. Ele tem essa disciplina. Porém, muitas vezes não tem a criatividade aguçada. De saber... Eu posso utilizar esse recurso para fazer esse recurso. Exato. Talvez ele não consiga isso. É por isso que nem eu, depois que eu saí das fileiras militares, eu passei a acampar, a aprender muito mais coisas do que eu aprendi na carreira. Claro que eu fui para Roraima, aprendi algumas coisas com um SIGs. Isso abrangeu, porque o SIGs ele tem essa questão de sobrevivencialista também. Ele abrange você. Só que muitos não têm essa. Aprende só ali no quartel dele e para ele tudo aquilo é a realidade. Ou seja, a junção do tático com o sobrevivencialismo é quase a perfeição. Sim. Se colocar algum aprendizado do bushcraft, aí pronto. Nossa, o cara vira... Você está perfeito, está apto para ir tranquilamente acampar e volta com segurança. Você vai e volta. Volta tranquilamente. Você cria a casa do pica-pau, né? É isso. Você que gostou do vídeo, curta! Comenta. Compartilha. Se inscreva quem não é inscrito. Dê uma facãozada no sininho, para que ele fique ativado. Ativa o sininho aí, com a facãozada. O sininho que fica desativando. A facãozada vai estragar seu celular, seu computador. Não faça isso com facão. Não faça. Pode usar o seu dedo mesmo. Então, comenta. Palavra-chave... Bushcraft. Ok? Coloca aí. E salva!